estou dando continuação ao meu testemunho e falarei de escândalos, calúnias, perseguição, guerras ministeriais, partidarismo religioso, confrontos teológicos no YouTube, contendas nas redes sociais, divisões nas igrejas, contaminação espiritual na internet, prisões tecnológicas e desunião em todos os sistemas do mundo. Começarei falando das estratégias malignas que os demônios usaram na década de 80. As bruxas, preocupadas com o crescimento do evangelho em seus territórios, pagavam para as pessoas mentirem contra os homens de Deus. Uma vez que o missionário tinha o seu nome envolvido em escândalos, ninguém iria mais crer neles. Pagamos mulheres grávidas para dizerem que estavam esperando um filho dos missionários. Prostitutas também foram pagas para levantarem calúnias contra eles. E os homens que eram pagos escandalizavam os missionários. As bruxas acusavam esses homens de envolvimento com elas na magia. Eu, depois de ter me convertido, chorei muito por participar dessas falsas calúnias. Quantas almas deixaram de crer nos missionários por causa dessas difamações? Quantas almas eles não conseguiram ganhar por nossa causa? Muitos foram para o inferno por causa das nossas falsas acusações. É um assunto que não gosto de falar, porque a obra de Deus foi tão escandalizada que a porta do céu foi fechada para essas vidas. Essa estratégia de tocar na fé das pessoas para não crerem nos homens e mulheres de Deus, ainda existe em nosso meio. Os demônios ensinaram às bruxas que colocar o ministério de um missionário em descrédito é uma arma poderosa que impede que muitas almas se salvem. Nós temos que ter muito cuidado ao falarmos mal de um ganhador de almas, porque podemos atrapalhar a obra de Deus. E às vezes pensamos que estamos prejudicando o homem de Deus, mas estamos tentando prejudicar a obra de Deus. Quantas vezes eu tocava no homem de Deus, mas estava tocando na obra redentora. As bruxas que mais se levantaram contra o trabalho missionário não ficaram sem punição. As dívidas que causaram contra a obra de Deus, veio as contas depois, e elas tiveram que acertar. Saulo, antes de ser Paulo, vivia perseguindo os cristãos. E Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, versículo 4 e 5. A perseguição de Paulo foi por causa da religião. Ele acreditava na lei, e os cristãos na graça. E Paulo perseguia o povo de Deus por causa da religião. E hoje as guerras que tem no mundo é por causa da religião. E na internet, a guerra é por causa de crenças e convicções teológicas. Um condena o outro, e fala mal do outro. Esse é o mal quando a religião entra no coração, e o amor de Cristo deixa de reinar no coração. Saulo perseguia o povo de Deus, mas quem persegue esse povo persegue o próprio Jesus. As bruxas pensavam que estavam perseguindo os crentes, mas era o próprio Jesus a quem perseguiam, e hoje são os próprios crentes que se guerreiam. E isso está ficando grave, porque agora está dominando as redes sociais e principalmente no YouTube. Todos querem que o povo assista aos seus vídeos de guerras e ataques a outros ministérios. Nenhum servo ou serva de Deus não tem interesse de assistir em vídeos de crentes que defendem as suas doutrinas e denigrem a imagem do seu irmão. Um cristão da internet fez um vídeo dizendo assim: eu não creio na revelação desse profeta, não acredito nele, é um falso pastor, e ainda irei colocar a sua foto na internet desmascarando para todo mundo ver. Você que pensa assim, eu digo, parabéns pelo seu evangelho policial de estampar fotos dos outros sem o consentimento deles, fazendo igual a delegacia faz quando está procurando um bandido foragido. Por não crer nas revelações daquele irmão, fica fazendo live avisando ao povo que não crê, e eles não podem crer. Que evangelho ridículo de guerra está fazendo, e também de querer se aparecer. Deveria ser um ator ou trabalhar em programa de televisão. Crentes dessa maneira querem ficar famosos, porque sabem que serem polêmicos na internet os deixam famosos. Eles gravam um vídeo falando mal das pessoas que tiveram arrebatamento ao céu e inferno, atingindo a experiência do irmão e daquela irmã que tiveram. Se você não crê, outros crentes acreditam. Tem muitos crentes que não guardam as suas opiniões para eles e querem espalhar pelo YouTube as suas convicções de fé. Guarde para você, e trabalhe no seu ministério. Não tente trazer isso para as redes sociais.
Existem muitas correntes de teologia que irão entrar em confronto com você. Quando se faz vídeo defendendo as suas crenças sem atacar ninguém, é sábio. E quando você faz vídeo defendendo a sua crença e atacando os ministérios dos outros, falando que as doutrinas de tal pessoa irão levar ao inferno, você consegue muitos inimigos pela internet pela sua ignorância, falta de educação com as pessoas e de ofender a fé alheia. Parabéns pelo seu evangelho inovador, porque eu vejo na Bíblia Paulo exortando acerca das heresias sem falar nomes de ninguém. Não vejo o apóstolo Tiago falando mal das pregações de outros crentes. Não vejo João incentivando a guerra entre os crentes, mas falando do amor entre os irmãos. Paulo pregou contra o pecado e não ofendeu os praticantes, e hoje está cheio de homens que dizem, eu sou de Deus e prego a verdade, e ficam incentivando o ódio e a guerra entre os crentes. Eles fazem um vídeo pregando a palavra de Deus, e 10 vídeos falando mal da vida dos outros. Onde está o Evangelho de Cristo nisso? Hoje existe mais divisor do corpo espiritual que é a igreja, do que aqueles que os unem. A igreja de Cristo é o povo dos 4 cantos do mundo, porque um irmão fez um vídeo pregando uma heresia. Eu não sou obrigada a fazer um vídeo denegrindo ele por não concordar. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho da disputa, um querendo ser mais sábio do que o outro, ou ser mais espiritual do que o outro. Existem multidões de doutrinas que eu não concordo e não creio que está no meio do povo evangélico. Eu não vou sair falando mal de quem prega esses ensinos, e ainda ficar fazendo vídeos na internet para expor os crentes que acreditam nas doutrinas que eu não creio. Isso é vaidade, exaltação de ego, coisas inúteis que não irá me fazer ser melhor do que aqueles que acreditam nessas doutrinas. Sabe quantos canais de feitiçaria, espiritismo, de várias religiões e de diversas correntes teológicas existem no YouTube? São multidões de ensinos e crenças que contrariam aquilo que eu creio. Imagina eu começar a gravar vídeos falando mal de cada religião, e de todos os ensinos teológicos. O que isso irá me acrescentar? Multidões de inimigos irão se levantar contra mim, e os desgastes emocionais que sofrerei por querer procurar essas guerras. E Deus ainda não estará se agradando dessa atitude. Fazer vídeos sem a direção, apenas paralisar o meu ego de querer ser a mais santa e espiritual se comparando com alguém, mesmo que eu queira e lute contra todas as religiões. Eu não irei fazer a religião dos Mormons desaparecer por falar mal dela. Se eu falar mal de uma igreja, ela irá continuar existindo, e não vai deixar de existir por pior que seja a sua doutrina. Se eu falar mal de um falso profeta expondo seu nome e o seu cartaz na internet para todo mundo assistir no YouTube, o ministério dele não irá acabar e continuará fazendo a sua obra da carne. Temos que se preocupar com as almas e ganhá-las. Os crentes se preocupam muito com a vida e o ministério dos outros, mas para ganhar almas não se preocupam. Esses perdem o tempo deles falando mal de todo mundo. Cadê a pregação do Evangelho no YouTube? Estão mais preocupados com aquilo que os falsos profetas fazem, e não se preocupam com o seu ministério, e a obra que Deus colocou em suas mãos está parada. Os falsos profetas nem sabem que você existe. Eles estão fazendo as obras deles e nem estão ligando para críticas, e vão continuar enriquecendo. Eles estão fazendo a parte deles, que é pregarem as suas doutrinas. Mas vocês estão tão preocupados com aquilo que eles postam na internet, que se esqueceram de fazer a obra de Deus se preocupando com coisas inúteis. Faça a sua parte, e deixe os outros fazerem a deles. Você irá ser cobrado por aquilo que você não fez para Deus. Já aquilo que os outros postam na internet ou fazem, Deus não irá cobrar de você, mas deles. Cada um será cobrado por aquilo que falam e postam, porque se incomodam tanto com os falsos profetas. Parece que estão surpresos com essas coisas. Por acaso a Bíblia não revelou que os falsos profetas iriam se multiplicar? Vocês se incomodam com eles. Deveria ser ao contrário, eles que deveriam se incomodar com vocês. Isso não acontece, porque vocês deixaram de pregar o Evangelho que afugenta os poderes das trevas. Vocês começaram a falar mal deles,
e as forças do mal não têm medo desses vídeos. Pelo contrário, isso fortalece os poderes das trevas quando vídeos de fofocas que falam mal são postados. Na década de 80, as bruxas e os demônios que trabalhavam juntos tinham incômodos com os missionários que pregavam o evangelho do poder de Deus. E por muito tempo, as bruxas torceram para que algum crente falasse mal do outro para que os demônios tivessem legalidade, porque no mundo espiritual, elas entendiam que um reino dividido não pode vencer os inimigos que querem roubar os tesouros do reino. As bruxas entendem que um corpo humano, os órgãos, células, veias, sistemas e o sangue trabalham em conjunto. Os 5 dedos se ajuntam para pegar um peso. Isso é união. O braço esquerdo e direito se ajudam, e esse negócio também de que partido político de esquerda e de direita não pode se unir causando divisões no meio do povo. Isso é mentira. Deus criou o braço direito e esquerdo para um ajudar o outro, mas Satanás sempre colocou divisões em todas as coisas para que o povo venha entrar em contendas. Satanás sempre gostou da discórdia e da guerra por coisas fúteis, e tem muitas brigas por causa de partidos políticos. A esquerda e a direita poderiam se unir para ajudar o povo, mas Satanás não quer. Ele ama a divisão. Ele criou a divisão para que o povo não tenha união entre eles, e sem a união, não há paz, e sem a paz não há o amor, e a guerra predomina. No futebol, foram criados vários clubes para causarem divisões entre os torcedores, e o que acontece nesses estádios? Brigas, confrontos e mortes entre os torcedores. Satanás, não se conformando, criou várias facções criminosas para guerrearem pelo poder. Isso também é divisão que Satanás causou de um matar o outro. Satanás criou as religiões para que se matem um ao outro. Isso é divisão que impede que o amor opere entre a raça humana. Tem países que matam pela religião qualquer pessoa de outras religiões. Essas religiões matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nos dias de hoje, estão matando os crentes espiritualmente, e isso é pior do que matar o corpo. Quem mata uma pessoa espiritualmente, mata a fé, e sem ela a pessoa irá para o inferno. E Satanás, não se conformando, criou diversas correntes teológicas dentro do meio evangélico, porque ele percebeu que quando criava vários partidos diferentes havia divisão. Essas coisas também estão no meio evangélico, que se ramificou criando partidos evangélicos de ideologias diferentes. Isso são as obras de Satanás, que coloca a sabedoria humana nos corações aos seus próprios olhos, opiniões e pontos de vista diferentes para dar lugar à carne e enfraquecer a igreja. Porfia significa disputa ou contenda, pertinaz de palavras, obstinação, teimosia, insistência. Discórdia significa falta de concórdia, de harmonia, desavença, dissensão, contradição, desinteligência, e dissensão, por sua vez, significa diversidade de opiniões, desavença, divergência, contraste. Gálatas 5 verso 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 3 de sua carta para Tito, alertando-o sobre isso: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Tito 3, verso 9. E também recomenda a Timóteo, e recomenda estas coisas: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Segundo Timóteo 2, verso 14. E ainda nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. 1 Timóteo 1, verso 4. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Segundo Timóteo 2, verso 23. Discussões cristãs causam quebra de relações, brigas, contendas por coisas supérfluas pelo direito da razão ou do poder. Estão cheios de divisões por doutrinas, por palavras, por pregadores, por denominações, por placas de igreja. Percebam a quantidade de partidos políticos criados. Cada um tem a sua ideologia,
E quem está certo afinal? Nenhum. Todos almejam os poderes governantes. Olha a quantidade de clubes que existem no mundo. Qual é o melhor clube a torcer? Nenhum. Todos almejam o enriquecimento. E o que você ganha com isso? Nada. Quem enriquece são os jogadores e os donos dos clubes juntos com a FIFA. E os torcedores sofrem porque o seu clube de coração perdeu. Choram porque o seu clube caiu para a segunda divisão. As emoções vão às alturas quando o seu clube vai para a final. E até se matam pelo seu clube. O futebol é um deus. E cada clube representa uma entidade maligna. Cada clube faz um pacto com o demônio sempre no início de sua criação. Cada jogador do clube é um ídolo. Os 11 jogadores são 11 deuses que serão adorados. Os chamados de deuses humanos iguais os da Grécia Antiga. Qualquer jogador que diz eu sou crente, não irá entrar no reino de Deus, porque no mundo espiritual ele é um ídolo. E Jesus não divide a sua glória com ninguém. E quando o jogador coloca a camisa do seu clube e joga por ele, aquele clube no mundo espiritual representa um demônio que cada jogador serve. Quando eu era uma bruxa, os demônios me revelaram que os estádios de futebol são os altares de Satanás. Os jogadores que estão dentro do campo são as oferendas desses rituais. E a bola é o galardão. Quem souber dominar, controlar e fazer mais gols com ela é o clube vencedor, que terá a sua glória ao marcar mais gols com a bola. A Convenção das Bruxas já fez um ritual dentro de um campo de futebol para que um clube nunca perdesse quando jogasse ali. E aconteceu que esse clube, quando jogava nesse campo, não perdia um jogo. As bruxas fizeram um ritual à meia-noite nesse campo. E aconteceu que quando esse clube jogava nesse campo não perdia um jogo. As bruxas fizeram um ritual à meia-noite nesse campo. Às vezes, o dono do clube traz a insígnia do clube ou escudo que é o símbolo do clube. E as bruxas faziam um ritual em cima do símbolo do clube por receberem grande quantidade de dinheiro. E esses milhões financiavam a convenção. E esse clube era campeão. Sangues de crianças eram derramados no símbolo do clube. E as forças do inferno trabalhavam para o clube ser campeão. 11 demônios entravam no campo para ajudarem os jogadores do clube. Um grupo de 11 jogadores do clube somavam 22 jogadores em campo com os demônios jogando. E qualquer clube que jogasse com o clube do pacto diabólico seria um confronto de 11 jogadores contra 22 jogadores. E quando um jogador queria evoluir as suas habilidades e se tornar um bom jogador, ele fazia um pacto individual com os espíritos e oferecia a sua alma. Esse jogador começava a fazer grandes jogadas absurdas em campo. Ninguém conseguia roubar a sua bola, e quando chutava a bola do meio de campo ou sem ângulo, um demônio assoprava a bola em direção ao gol. Teve um jogador famoso de basquete que fez esse pacto e não errava um arremesso. Ele foi o melhor jogador de basquete de todos os tempos, e dificilmente errava um arremesso. Lutadores de artes marciais, quando fazem pacto, não perdem uma luta, e não importa se é uma pessoa de físico magro, quando faz pacto para não perder nenhuma luta, com apenas um soco pode fazer qualquer musculoso de academia dormir. O demônio possui o corpo de um lutador, e dá uma força sobrenatural para ele. No esporte tem ligação com as trevas, a política também é ligada com as trevas, e o governo supremo dos Illuminatis, que está acima da política, também tem vários altares de sacrifícios de humanos. Na economia, Satanás criou várias divisões. Olha o tanto de empresas, indústrias e comércios que se confrontam. Qual é a melhor empresa? Nenhuma. Todas almejam o domínio financeiro. E as grandes igrejas que se transformaram em empresas, seguem a mesma disputa que é o domínio financeiro, não de almas. Membros são clientes que resultam em dinheiro. As empresas do mesmo ramo competem entre elas. A Coca-Cola e a Pepsi disputam o domínio. A Volkswagen, Fiat, Ford e outras marcas disputam quem é a melhor. Elas recorrem aos pactos com os demônios para conseguirem dominar o mercado. A revista Época e a Veja disputam quem vende mais mentiras. Os jornais disputam quem vende mais notícias manipuladas. Satanás colocou divisão na saúde, ciência e tecnologia, fazendo os cientistas disputarem em suas inteligências em busca do poder financeiro e influência. Satanás criou várias religiões para causar divisões entre os povos.
e confundir o caminho certo, e nessas religiões o povo até se mata, uns tiram a vida dos outros por causa da religião. Agora essas religiões estão no meio evangélico. A divisão sempre foi o plano de Satanás, e ele colocou na política, saúde, economia, no esporte, na religião e no meio evangélico. Satanás cria os seus planos e a maçonaria os constrói na terra, e os Illuminatis financiam. E quando as pessoas que servem a Deus revelam os seus planos malignos, o diabo vai usar os próprios crentes para atacá-los. Se levantam homens que se dizem: eu sou profeta de Deus, e Deus está me revelando que essas pessoas que tiveram arrebatamentos espirituais, isso não existe, e suas experiências são falsas. Homens que agem pelas suas emoções, e querem desvendar os segredos de Deus sem entender o que é o mundo espiritual, apontam os seus dedos em assuntos que não conhecem, e falam de experiências que nunca tiveram. Eles querem discernir na carne o que é certo ou errado, o que é verdadeiro e falso em um arrebatamento de espírito. O mundo espiritual é tão complexo, que só Deus conhece, e nem os demônios têm o conhecimento infinito sobre esse mundo sobrenatural eterno. Eu vejo pessoas que foram ao inferno e dizem que viram tintas de cabelos, esmaltes, roupas curtas, batons e dinheiro. Isso não está na Bíblia quando é relatado o inferno nas Escrituras. Eu não posso dizer que isso é mentira por não encontrar na Bíblia. Quando eu era bruxa sempre tive essa consciência do tamanho do mundo espiritual, e que tinham muitas coisas que estavam escritas no manual de bruxaria que não revelavam o mundo espiritual, a não ser que as suas cortinas espirituais se abram, e esse mundo dos espíritos se revele à humanidade. Qualquer testemunho que fala de alguma coisa que não está na Bíblia, mas se essa coisa lhe afasta de Deus e induz ao pecado, mesmo não estando na Bíblia que é pecado, mas se faz tropeçar é pecado. A maconha, sites pornográficos, silicones não estão na Bíblia como pecados, mas são pecados. Filmes, desenhos e novelas são pecados e não estão na Bíblia, porque são pecados modernos. O futebol e a novela são pecados que a Bíblia não fala, e tem crentes que falam que se a Bíblia não fala, então não é pecado. A Bíblia é a base verdadeira para provar as visões e revelações dentro da Escritura. A Bíblia é um livro que tem 66 livros evangélicos, e perto desse mundo invisível, é amplo. A nossa Bíblia é do tamanho de uma pequena agenda flutuando nas águas imensas do mar, que é cheio de mistérios e que nenhum mergulhador conseguiu chegar, e nem a ciência desvenda os segredos que se escondem dentro das profundezas marinhas. A Bíblia não fala que os seriados são pecados, que a cocaína é pecado, e que os games são pecados por serem modernos e criados nesse século. Se há 2000 anos atrás, quando o Novo Testamento começou a ser escrito por Jesus e os apóstolos tivessem toda essa modernidade, se nesse tempo existissem esses pecados da ciência de colocar silicone na mulher, cirurgia plástica e redução de barriga, os apóstolos teriam escrito em suas cartas que essas coisas são pecados. As redes sociais de relacionamento, aplicativos de namoro são pecados e não estão na Bíblia, porque se trata de pecados modernos que foram criados por Satanás. Depois que a Bíblia foi produzida, Satanás também tem os seus projetos e sonhos de construir o seu reino aqui na Terra. Ele está deixando o mundo segundo a sua vontade, para receber o seu filho para reinar nesse reino mundial que está se formando. Romanos 5 verso 20. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado está ficando muito abundante, por causa dessas inovações que são criadas na terra para o povo pecar, e a graça está superabundando. Jesus ainda não veio buscar o seu povo, porque a sua graça está crescendo conforme novos pecados começam a surgir e a espalhar pela terra. O tempo que ele não veio buscar a igreja, é por estar dando misericórdia ao povo de se arrepender. Isso é a multiplicação da sua graça. Mateus 24 versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essas multiplicações de iniquidades, são essas invenções tecnológicas e científicas cheias de pecados que afastam o homem de Deus. Crentes viciados no Facebook que já não têm tempo de orar. As conversas em famílias já não são reunidas, tem que ser pelas redes sociais.
e o calor da família e das pessoas de estarem um perto do outro se abraçando. A tecnologia sempre estará no meio desse contato pessoal e impedindo uma aproximação. Tudo é virtual, por e-mail e mensagens eletrônicas, por meio desses aplicativos que fazem a mediação das conversas, fora as traições conjugais e adultérios sexuais que acontecem nas redes sociais. Casamentos estão sendo destruídos por causa disso, ciladas de mortes e encontros virtuais que são verdadeiras ciladas do diabo. As iniquidades estão se multiplicando, e o amor do marido para com a sua esposa está se esfriando, dos filhos para os seus pais, e dos crentes para com o seu Deus. Por isso que Deus parou de operar milagres e maravilhas no meio do seu povo, porque vocês aceitaram essas iniquidades e abriram legalidade aos demônios. Eles criaram forças para destruírem as famílias, porque as redes sociais, aplicativos de relacionamento, games e todas as espécies de filmes diabólicos ou pornográficos estão dentro dos seus lares. Quando liga o seu celular, notebook e tablet, um portal se abre, e os demônios ficam observando o que irão assistir para entrarem em suas casas. Antigamente era só a televisão, mas agora ela tem muitos aliados da destruição dos lares, e os espíritos familiares. Os que se instalam dentro das casas estão mais fortes com esses novos acessórios tecnológicos. Por isso que a igreja morreu, e não acontece nada de sobrenatural. A igreja caiu no domínio das trevas por conta da tecnologia. Uma criança viciada nos games se afastará dos pais, e não irá querer saber de igreja. Um espírito de rebeldia assumirá a vida dessa criança e entrará através dos olhos. Essas criaturas horrorosas que estão nos games irão possuir o seu filho. Redes sociais, aplicativos ou qualquer coisa tecnológica que lhe prenda ou causa um vício e afaste você de Deus. É diabólico. Os sintomas são desânimo de servir a Deus, não querer ir à igreja e perdem o prazer das coisas de Deus. E todas essas tecnologias que eu falei destruirão casamentos. Pessoas morrerão por causa de encontros marcados pelos aplicativos. Os filhos irão aprender a se prostituir, matar, roubar, entrar nos vícios, porque todos esses espíritos do mal que causam todas essas destruições da família estão nas redes sociais, games, televisão, em sites, aplicativos e até em alguns canais no YouTube. Depois, quando os filhos de muitos crentes se tornam drogados, traficantes, prostitutas, homossexuais, eles vão reclamar para Deus, mas não tiram esses altares eletrônicos de suas casas. E se não tirarem esses projetos que dão legalidade, não adianta orar e jejuar. A guerra não terminará se não fechar as portas espirituais que dão acessos aos demônios. O que estou falando é sobre a divisão de Satanás que ele causa no meio do povo de Deus. A tecnologia causou divisão na reunião da família, tornando as conversas virtuais. A tecnologia causou divisão na família, fazendo os filhos ficarem rebeldes com os pais ao ponto de irem embora de casa. Isso é fragmentação da família, desunião no casamento, brigas, ciúmes e até divórcio causado pelas redes sociais. A tecnologia causa divisão do crente para com Deus, tirando o seu tempo de ter contato espiritual através da oração, e o deixa sem se alimentar da Bíblia. A tecnologia causa divisão entre os crentes, muitas fofocas em grupos de WhatsApp, crentes falando mal do outro ao vivo pelo YouTube. Quando eu era bruxa, os demônios diziam que o seu rei tinha um projeto de iniquidade que não estava na terra. Esse projeto era um poço de pecado que iria matar a igreja de uma vez por todas, e que as bruxas não iriam mais precisar matar os crentes espirituais. Eles mesmos iriam se enforcar com esses projetos malignos. Os demônios diziam sobre sexotrônica. Na época, pensei que os crentes teriam sexo com robôs. Depois os computadores foram evoluindo. Eu pensei nos sites pornográficos, novelas e filmes de sexo. O tempo passou. Eu me converti, e somente fui descobrir que sexotrônica é o sexo com pessoas do outro lado da rede, e já foi na época do Orkut que tive essa revelação, e o Facebook deixou mais claro essa antiga revelação, onde as pessoas participam de sexo virtual trocando mensagens apimentadas e trocando nudes.
enviando fotos de seus corpos um para o outro no privado, e quando as fotos saem do privado e vazam pela internet, todo mundo tem acesso, e a pessoa cai em depressão. Teve um caso de uma moça que se suicidou, quando um vídeo dela vazou na internet. Teve um homem que matou a sua esposa quando descobriu que ela enviou as suas fotos para outro homem, e essas fotos circularam pelo Zap até chegar ao seu marido. Eu perdi um parente que estava conversando com uma mulher pelo WhatsApp. Ela dizia que era solteira porque estava querendo trair o seu marido, e sabia que o meu primo não gostava de se envolver com mulheres casadas, e ali o demônio usou essa mulher para mentir que era solteira, e o marido dela descobriu essa conversa quando pegou o celular dela. O homem se passou pela sua esposa, e marcou um encontro com o meu primo, e ele, sem saber que era o marido dela, não o conhecia. Já o marido dela sabia quem era ele através da foto, e o homem se aproximou dele e deu 4 facadas em meu primo que esperava pela mulher. Ele morreu em março de 2016 aos 42 anos. A tecnologia causa divisão do crente e o Espírito Santo. Ele se afasta desse tipo de crente. Por isso a igreja está morrendo, se envolvendo nessas redes de pecado, redes de prisões, redes de aranhas que prendem os crentes. Eu tive uma visão de Satanás lançando a sua rede no rio, e tirou os peixes da água, e aquele grande cardume morreu por serem tirados do lugar onde lhes dava vida. Jesus falou da água da vida, e Satanás lançou a sua rede e tirou o povo da presença de Deus, da comunhão com Ele, da onde os crentes têm vida, assim como o peixe fora da água não vive, porque é através dela que o peixe encontra a vida. Todo crente fora da presença de Deus não tem vida, e são mortos como os ossos de Ezequiel. O pior inimigo do peixe é a rede, porque ela puxa para a morte, e o inimigo do crente que puxa para a morte é a rede social, redes de sites proibidos, redes de televisão, rede de games e outras diversas redes que o puxam do contato com Deus. E a última rede de Satanás é a espiritual, que leva o crente de vez para o inferno. Olha o nome que Satanás colocou em suas diversas tecnologias, chamada de redes, baseado na rede que o apóstolo Pedro lançou, e pescou muitos peixes que a rede rasgou. E Jesus disse que iria fazer de Pedro ganhador de almas e pescador no mundo espiritual, para ganhar multidões de pessoas com a rede do Evangelho. E Satanás teve a sua ideia de construir as suas redes para ganhar almas para o inferno. A respeito das redes sociais, eu recomendo que nunca entrem, não tenha acesso a essas redes, e se tiver aplicativo de qualquer rede social de namoro, amizade ou sexo, desinstale. Se criarem uma conta dessas redes, excluam, e não entrem mais, porque toda a pornografia das revistas Playboy e pornografia estão em todas as redes sociais. Existe muita nudez nas redes sociais, e a sodomia virtual já opera dentro dos lares das famílias. Não tenha rede social, e saiam de grupos de namoro, paquera, sexo e até de grupos evangélicos. Nos grupos evangélicos das redes sociais, tem muitos crentes carnais tentando seduzir mulheres casadas, e tem moças com o espírito de pomba gira querendo desvirtuar os homens de Deus com as fotos enviadas no grupo, e tem homens que até invadem o privado das jovens solteiras para seduzir. É melhor sair de todos os grupos das redes sociais, porque nessas redes sociais está tendo até sexo através da câmera da rede social, e o sexo, embora seja virtual, as pessoas gravam ao vivo praticando os atos sexuais na frente da câmera de um celular. Tem crente que vai dizer, mas sair das redes sociais não é bíblico, não tem exegese bíblica, e não faz sentido. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e se quiserem fazer vídeos criticando, estão livres. Vocês não estão tocando em minha alma que já é salva, vocês estão tocando nas revelações de Deus e irão se acertar com Ele, e não é comigo. As bruxas do meu tempo que perseguiram os homens de Deus por revelarem as sujeiras do mundo das trevas tiveram um destino cruel, quando ficaram na igreja tentando destruir a fé das pessoas. O tempo passou, mas quando veio a colheita foi terrível. Elas plantaram vento e colheram tempestade. Das bruxas que se salvaram só ficou eu, a que ficou paralítica, e uma bruxa jovem que Deus não deixou ela perder a sua juventude na feitiçaria. Deus teve tanta pressa que a tirou do ocultismo,
Ela tinha 22 anos, e Deus a transformou em uma missionária. Ela já havia entrado na feitiçaria aos 18 anos. Sobre a obra missionária que estava tendo na década de 80, as bruxas receberam todas as estratégias dos demônios de usarem os métodos para escandalizarem os missionários. As bruxas precisaram pagar pessoas para falarem mal deles, manchando seus ministérios, denegrindo as suas imagens e jogando os nomes deles na lama, para que suas pregações não tivessem mais créditos no meio do povo. E hoje quem faz essas coisas são os crentes pelo YouTube. As bruxas no meu tempo já faziam tudo isso, e foram orientadas pelos demônios para caluniarem os crentes. E hoje os crentes fazem isso na internet, mesmo sem a ajuda dos demônios. Esses crentes desenvolveram pensamentos perversos e um coração tão maligno, que mesmo sem a ajuda dos demônios eles perseguem qualquer ministério sozinho. Na década de 80, as bruxas usaram essas táticas de calúnias, e já se passaram 4 décadas, e as maldades evoluíram tanto que as bruxas não precisam mais fazer essas coisas. Os crentes da internet já fazem os papéis das bruxas nessa geração. Isso se chama multiplicação da iniquidade. Nesse ano de 2021 já está assim. Daqui para o ano de 2025 irá piorar. Não estou dizendo para não comprarem celulares, computadores e nem notebooks, desde que saibam usar para o bem e necessidades. Estou alertando sobre as redes que esses aparelhos dão acessos. Vigiem nas pesquisas do Google. Cuidado com os sites maliciosos. Não entrem em qualquer página e não pesquisem qualquer coisa. Vou encerrar esse vídeo, e darei continuidade no próximo vídeo.